Buenas pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a esboçar um campo de direções de uma equação diferencial. Bom, para isso na verdade não é esboçar o campo de direções de qualquer equação diferencial, mas de uma equação diferencial que esteja nesse formato aqui. y' igual a f de xy. Tá? Então na verdade a gente vai conseguir esboçar campos de direções de equações de primeira ordem, né? Porque a derivada de mais alta ordem que aparece aqui é uma derivada de primeira ordem. E esse formato que aparece aqui, se vocês se lembrarem do exemplo do objeto em queda livre, aquela equação lá eu posso reescrever nesse formato aqui. Então, né, quando a gente estudou o problema de um objeto em queda livre, a gente chegou que a velocidade desse objeto satisfazia essa equação diferencial aqui. Né? dv dt igual a menos gama sobre mv mais g. Então aqui, né, isolando o dv dt desse lado aqui, eu tenho v' igual, e aqui desse lado eu tenho uma função que depende de v. Então, como é que a gente vai esboçar o campo de direções de uma equação diferencial? Bom, a gente vai considerar o plano xy, né, para uma equação dessa forma aqui, considerar o plano xy, e eu vou escolher um ponto x0 e y0 nesse plano, né, um ponto qualquer. Então, agora, se y de x é uma solução dessa equação diferencial, né, e se essa solução satisfaz isso daqui, y de x0 igual a y0, ou seja, né, isso é a solução do problema de valor inicial, né, que eu tenho a equação diferencial e a condição inicial. Então, se y de x é a solução desse PVI, desse problema de valor inicial, então o que acontece? Bom, eu tenho essa equação aqui, né, ou seja, y' de x0, isso vai ser f de x0 e y0. E o que essa equação aqui me diz? Ela me diz que y' no ponto x0 vale isso daqui. Ou seja, né, lembrando lá do cálculo 1, y' aplicado no ponto é a inclinação da reta tangente a essa função aqui nesse ponto. Então, o que essa equação aqui me dá é a inclinação da reta tangente dessa solução aqui. Então vamos ver um exemplo, tá? Esboçar o campo de direções dessa equação diferencial aqui, y' igual a menos y. Então o que a gente vai fazer? A gente vai considerar aqui o plano xy. Né? Eu vou pegar vários pontos desse plano. Então, por exemplo, né, aqui é a origem do meu sistema, x igual a 0 e y igual a 0. Esse ponto aqui, x igual a 1 e y igual a 0. X igual a 2 e y igual a 0, né, e assim por diante. Tá, então eu peguei aqui alguns pontos, né, que são aqui a origem do meu sistema, x igual a 1, y0, x2, y0, x0, y1, esse ponto aqui, x1, y1, x2, y1, x0, y2, né, então, esses pontos aqui. Então agora o que eu vou fazer com esses pontos? Nesses pontos aqui eu vou calcular quanto vale y'. Né? Y', nesse ponto aqui, quanto é que vale? Y' é menos y. Então, nesse ponto aqui, y' vale menos y menos 0, que é 0. Né? Nesse ponto aqui, y', de novo, né, é menos y, como y é 0, 0 de novo. Aqui é a mesma coisa. Né? Y' nesse ponto vale 0. Tá? Agora, nesse ponto aqui, y' vale menos y, então y é menos 1,
y' vale menos 1. Aqui é a mesma coisa, né? Y' é menos y, e aqui é a mesma coisa. Né? Então, notem que o valor do y', ele não depende do x que eu escolho, né? Ele depende só do valor de y. Claro, né? Porque a equação é y' igual a menos y, né? Não tem x aqui desse lado. Então, o valor de y' vai depender só de y. Tá? E aqui, continuando, né? Y' igual a menos y, então menos 2. E agora, o que eu faço com esses valores? Então, o que esses valores me dizem? Né? Que se a solução passa por esse ponto aqui, se a solução passa pela origem do meu sistema, então a inclinação dela é zero. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou, nesse ponto aqui, desenhar um segmento de reta com inclinação zero. Inclinação zero é horizontal, né? Então aqui, inclinação zero. Aqui nesse ponto também, né? X igual a 1, y0, y' vale zero. Então inclinação zero. Nesse ponto aqui é a mesma coisa, inclinação zero. Tá? Agora, nesse ponto aqui, x igual a 0, y1, y' vale menos 1. Tá? Então, nesse ponto aqui, x igual a 0 e y igual a 1, que é esse ponto, eu vou desenhar um segmento de reta com inclinação menos 1, ou seja, decrescente. Então, aqui. Nesse ponto aqui, x igual a 1 e y1, a mesma coisa. Nesse ponto aqui, a mesma coisa. Né? Agora, nesse ponto aqui, x igual a 0 e y igual a 2, y' vale menos 2, então inclinação menos 2. Tá? Esse cara aqui é a mesma coisa, né? Como essas inclinações não dependem de x, para qualquer y que eu escolha, a inclinação vai ser a mesma, né? Que y igual a 2, a inclinação vai ser sempre menos 2. Então, aqui, né, sempre a inclinação menos 2. Aqui, y igual a 1, inclinação menos 1. Y igual a 0, inclinação 0. Y igual a menos 1, a inclinação vai ser menos 1, que é mais 1. Tá? E isso daqui é o meu campo de direções. Né? Da equação y' igual a menos y. E o que quer dizer, então, o campo de direções? Bom, se eu pensar nas soluções, né, se a solução passa aqui pela origem do meu sistema, ou melhor, se ela passa por esse ponto aqui, né, x igual a 0 e y igual a 1, ela vai ter que ser tangente a esse segmento de reta aqui, então ela tem esse comportamento. E à medida que ela avança, bom, aqui a inclinação vai ficando zero, então a inclinação da solução também tem que ser zero, porque a solução ela tem que ser sempre tangente a esses segmentos aqui. É a mesma coisa, né? Se uma solução passa por aqui, ela vai ter que ser sempre tangente a esses segmentos. Aqui também. Certo? Então, todas essas curvas em verde aqui que eu estou desenhando são soluções dessa equação diferencial aqui. Vamos agora ver mais um exemplo, só aqui no computador. Então, a gente também consegue esboçar campos de direções utilizando o GeoGebra. Então, aqui no GeoGebra, o comando para fazer isso é slope field. E aí aqui eu vou colocar a minha função f de xy. Então, no exemplo que a gente acabou de fazer, o meu f de xy era menos y. Então, colocando aqui menos y, eu tenho o campo de direções, que é o campo que a gente chegou no exemplo, né? A gente conseguiu calcular. Então, aqui para y igual a 1, né? Nesse ponto aqui, inclinação 1 para y igual a 0, inclinação 0 e assim por diante. E aí as soluções da equação diferencial, elas têm que ser tangentes a esses segmentos aqui. Tá? Mas aqui no computador a gente pode fazer exemplos mais complicados, né? Por exemplo, x vezes y mais seno de y, por exemplo. E aí o meu campo de direções, ele vai ter esse comportamento aqui, né? Se a solução passa por esse ponto,
Então ela tem que ser tangente a esses segmentos aqui, e aí a gente consegue determinar o comportamento das soluções, né, da equação diferencial antes mesmo de resolver a equação diferencial. Então, né, voltando aqui para o nosso exemplo, a gente não resolveu essa equação diferencial, mas mesmo assim eu sei como é que é o comportamento das soluções. Tá? Então é para isso que o campo de direções é útil.